Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, versículo 15 ao 20. Diz assim o texto sagrado, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem é esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Há situações complicadas na vida, há situações difíceis. Muitas vezes a gente olha e não percebe uma saída aparente diante de uma grande dificuldade. A saída sempre existe. Mas algumas vezes parece que não, né? A gente tem a impressão que não teremos saída. Tudo parece assim difícil, complicado mesmo. Tudo parece difícil, ó Pai. Não é mesmo? Então a gente, naquele momento, precisa olhar para os céus. E precisa acreditar que Deus está no controle da nossa vida. Precisamos acreditar que o Senhor não nos desampara. Precisamos acreditar que algo de bom virá. Tem situação que é complicada, né? Nós temos clamado pela Josi, orado constantemente. E no final deste culto, nós vamos terminar o culto, especialmente orando por ela. Pastor José Otávio, a situação dela parece muito difícil, mas Deus está chegando ali, amém? Deus está chegando na vida dela. Então aquilo que parece terrível e dá um medo. Um dia o pastor José falou para mim assim: olha, eu não estou preparado para perder minha esposa não, e não está, nem ele, nem ninguém, né? Como a pessoa vai estar preparada? Difícil demais, mas Deus vai dar vitória. Há situações complicadas na vida. Veja bem, esse texto aqui, ele é inusitado. Eliseu era homem de Deus. E ele começava uma batalha contra Israel, ele mandava uns recados para o rei: olha, o inimigo está em tal lugar, não passa por ali. Já pensou ter um profeta assim? Aí o rei inimigo, rei da Síria, falou assim: mas tem um traidor no nosso meio. Israel sempre sabe das nossas estratégias. Tem um traidor. Aí alguém falou: não tem não. O teu problema é o profeta que tem lá. O profeta revela onde nós estamos. Então aquele rei falou assim: vamos até lá, vamos atacar esse homem. Vamos pegar esse homem, nós precisamos derrotar. Onde que ele está? Não, ele está lá em Dotã. E o rei enviou cavalos, enviou carro, enviou muita gente para cercar a cidade.
Eles queriam pegar o profeta. Tem gente que pensa que pode mais do que Deus. Se Deus está revelando algo através de um ser abençoado, um homem abençoado, uma mulher abençoada, não é um outro homem com os seus planos que vai conseguir impedir, amém? O que Deus tem na tua vida, ninguém vai atrapalhar, a não ser você mesmo, se você desistir daquilo que Deus projetou para a tua vida. E aquela tropa, muitos carros, cavalos, foram cercando o lugar onde estava Eliseu, e o moço levanta cedo, quando ele olha e vê todo aquele povo chegando, soldados armados. E o moço fica desesperado, falou assim: "Ô meu senhor", falou para Eliseu, "e agora? E agora? O que vai acontecer?" E Eliseu vai dar uma resposta muito positiva para ele, eu vou enfatizar daqui a pouco na mensagem. Depois Eliseu vai entrar em ação contra aquele povo no poder de Deus, e o Senhor vai conceder grande vitória. Quando tudo parecia sem saída, Deus entrou com providência. Quando tudo parece perdido, pastor José Otávio, Deus chega. Quando parece que não há solução, Ednei, Deus age por nós. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração, na continuidade dessa campanha, Vencendo o Medo, o mesmo tema. Diga assim: Vencendo o Medo. Minha terceira parte, semana passada, o pastor Reginaldo ministrou uma ótima palavra sobre o tema aqui. Vencendo o Medo. Esse moço estava com muito medo. Ele tinha razão para estar com medo? Humanamente falando, muita razão. Ele estava lá com o profeta e chega um batalhão contra eles. Humanamente falando, era muito difícil escapar daquela situação. Mas ele não considerou ali o Deus do profeta. Veja bem, ele vivia com aquele profeta. Ele sabia da intimidade do profeta com Deus. Ele conhecia os sinais que Deus tinha feito e fazia por meio daquele profeta. Ele tinha acabado de curar o Naamã da lepra, ele tinha feito flutuar o machado, ele tinha feito muitos milagres. Mas naquela hora, o moço pensou: no que vai acontecer? Ele era meio novo. O moço que andava com Eliseu, pouco tempo antes, tinha se deixado levar pelo dinheiro, foi atrás ali daquele general sírio e acabou se corrompendo e pegou a lepra. Agora era um outro moço. Mas esse moço sabia de tudo aquilo que Deus fazia. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não fica focado no que Deus tem feito, a gente fica focado mais no problema, na dificuldade, na luta. O medo vem porque o nosso enfoque não está naquele que é grande e poderoso, e sim naquilo que parece intransponível para nós. E pode ser difícil demais para nós. Há situações que a gente não vence por nós mesmos, mas Deus é poderoso para trazer a vitória. Deus é poderoso. Então vamos lá. Vencendo o medo, diga assim: com confiança. No versículo 16, Eliseu vai responder: não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Será que a gente sempre acredita nisso? Será? Quando aquele moço pergunta para ele: o que nós vamos fazer? Eliseu tranquilamente fala: fica tranquilo. Fica tranquilo. Eles têm um exército militar forte, mas nós temos um poder celestial muito mais forte, muito mais significativo. Nós temos algo glorioso.
o Senhor é aquele que não nos desampara. Queridos, nós precisamos acreditar no sobrenatural. Eu quero enfatizar isso nessa noite. Você vai vencer o medo, mas você tem que acreditar naquilo que você não vê. Daqui a pouco o moço vai ver, mas você tem que acreditar naquilo que você não está vendo, mas está sentindo. Não está sentindo. No culto infantil, sábado passado, a Marcela estava falando com as crianças. Você não vê o vento, mas sente. Você não vê. Está vendo o vento lá fora? Não, mas você sai lá fora, ainda mais um vento frio como esse, você sente. O Espírito Santo de Deus está conosco, a gente pode não vê-lo, porque ele é Espírito, mas a gente pode senti-lo. Esse moço aqui, ele ficou com tanto medo que ele não sentiu nada. E muito menos confiou naquele primeiro momento no profeta, mas o profeta enfatizou, não, fique tranquilo. O nosso exército é maior. Diga assim, o nosso exército é maior. Então nós podemos confiar. Nós precisamos aprender a ter uma vida de confiança. A gente muitas vezes confia até no médico, que é um bom médico, confia ali no dentista, que é um bom dentista, confia no psicólogo, que é um bom psicólogo. A gente confia no professor, confia no policial algumas vezes. Agora nós precisamos, sobretudo, confiar no Deus, Criador dos céus e da terra. Se o nosso Deus foi capaz de vir ao mundo e morrer por nós numa cruz, o que Ele não fará por nós? Será que o Deus que te salvou é aquele que vai deixar você perecer diante da adversidade? Não, não vai. Existe muito mais gente do teu lado. Uma vez alguém falou assim, mas tem demônio demais, 1/3 dos céus foi trazido por Satanás à terra. E eu falei para a pessoa, mas 2/3 não. Pelo menos o dobro de anjos. E anjos com a bênção de Deus. Tem o dobro. Você tem um demônio te atacando, tem 2 anjos te defendendo. Então, o maior número nós temos do nosso lado, nós temos mais socorro, mais ajuda. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo. Diga assim, com graça. Favor. Orou Eliseu e disse, versículo 17, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Do outro lado tinha cavalos também, tinha carros, mas não era de fogo, em redor de Eliseu. Quando a gente confia no Senhor, na ajuda, no socorro do Senhor, algo vai acontecer. Eu fico pensando, irmãos, que Eliseu foi percebendo a chegada do inimigo. E ele deve ter falado, Senhor, o inimigo está chegando, o que nós vamos fazer agora? E Deus falou, estou enviando aí um exército bom para você. E o exército ficou em torno do Eliseu. O Eliseu estava ali, estava aquele exército. O inimigo não podia ver o exército. O Eliseu podia enxergar porque tinha os olhos espirituais. E naquele momento ele precisava de um favor divino, uma graça do Senhor. Chega num ponto que não dá para pedir socorro para mais ninguém, não dá para pedir ajuda para um amigo, para um parente, mesmo porque o exército que estava chegando ali era forte, era grande. Mas naquele instante, o Eliseu estava recebendo os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa do redor do que o teme e o livra. A gente precisa temer a Deus, não temer a luta, o problema. E aqui não era um anjo, era anjos, era um exército. Era um exército. E Eliseu ora ao Senhor dizendo, abre os olhos desse moço.
E quando ele abriu os olhos, ele viu ali todo aquele exército, cavalos. Pastor, vem cavalo do céu? Não, vem cavalo da terra. Deus faz aparecer quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Carros, tinha carros. Mas o carro tinha fogo nos carros e o fogo não consumia o carro. Do outro lado tinha um exército numeroso, mas não tinha fogo. Nós precisamos ter fogo, amém? Principalmente no inverno, precisamos ter mais fogo ainda. Mas nós precisamos confiar no fogo de Deus, fogo do Senhor, fogo, né? O pastor Zé Otávio estava ministrando sábado para o jovem aqui animado, desejando tanto fogo sobre a cabeça do jovem. Nós precisamos sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os adultos, nós precisamos de fogo. E sempre que Deus quer fazer algo, Ele manda fogo. Aqui nós tínhamos fogo perto. O exército inimigo não pôde perceber. Irmãos, não dá para enxergar as coisas de Deus com os olhos carnais. Aquilo que é de Deus a gente só vê de maneira espiritual. De maneira espiritual. Eu fico imaginando aquele moço que tinha começado a servir a Eliseu. Ele olhando para tudo aquilo e pensando, puxa vida, como é bom estar neste lugar. Como é bom andar com gente abençoada. Como é bom ver o favor do Senhor. Aquela bênção que vem dos céus, aquela providência que é extraordinária. Deus tem coisa linda para você. Eu sempre tenho dito, quando você chegar em casa, peça para Deus colocar anjos lá. Quando você sair, peça a mesma coisa. Quando você entrar no teu carro, fala, Senhor, coloca anjo aqui comigo. Coloca o anjo também no acelerador para eu não passar da velocidade, porque se eu passar, o Senhor não tem compromisso em cuidar de mim. Você sabia disso? Se você sair correndo demais com o carro, Deus não vai cuidar de você. Não, mas como assim não vai? Porque você está quebrando a lei. Aí Deus não pode quebrar a lei, Deus é justo. Mas se você está dentro da velocidade, você fala, Senhor, coloca anjo aqui para a gente andar junto. Nós vamos com esses anjos aqui, e aí nós seremos mais do que o inimigo, e Deus vai nos guardar. Você poderá até não ver a presença do anjo, mas pode ter certeza que o anjo estará lá e vai te abençoar. A gente, com o passar do tempo, parece que deixou de contar com a presença de anjo conosco, mas a gente conta, tem que contar. Porque o inimigo a gente não consegue vê-lo. Né? Não consegue ver o demônio. Então não é preciso ter anjos que também possa estar do nosso lado e contribuir conosco na batalha. Na batalha. Nós vamos vencer a força de Satanás só com a força celestial. Irmão, não é com a nossa força que venceremos, e sim com a força que vem dos céus. Nesse momento, a batalha estava perdida aos olhos humanos, mas aos olhos do profeta a batalha estava vencida. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo, diga assim, com poder. O versículo 18 nos diz assim, e como desceram contra ele, o inimigo vai chegando. Orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O inimigo foi chegando. O inimigo está sempre chegando, viu? Ele não desiste. E foi chegando junto a Eliseu. Aí, aquele exército de fogo foi chegando junto ao inimigo. Você fere de cegueira. Cegueira. Tira a visão. A visão de Deus é para quem crê em Deus. A visão sobre Deus é para quem anda com Deus. A visão daquilo que Deus envia é para quem se envolve com as coisas de Deus. Aquele exército inimigo não tinha visão alguma de Deus, muito menos do exército de Deus que estava ali. E à medida que aquele povo foi chegando, aquele exército foi chegando junto a Eliseu, entrou em ação o exército de Deus e feriu de cegueira. E a Bíblia diz assim, conforme a palavra de Eliseu.
Foi aquilo que o pastor Zé pregou, sabe? A palavra, você tem que começar a pronunciar a coisa aí. Você tem que começar a falar, ó, vai acontecer aí. Vai acontecer. Interessante, irmãos, a gente vê Jesus curar na Bíblia, e Jesus fez pelo poder do Espírito Santo, e a gente pensa, Jesus era Deus. Sim, ele era, mas tudo que ele fez aqui foi pelo poder do Espírito Santo. Mas lá na frente a gente vê os apóstolos curar, e os apóstolos não pediam, não. Para Deus vir, os apóstolos faziam os milagres em nome de Jesus. Quem fazia os milagres é o apóstolo. Levanta e anda. A gente que tem que fazer mesmo. Nessa hora aqui nós vemos o seguinte, ó, conforme a palavra de Eliseu, ficou todo mundo cego. Era um exército que não mais enxergava. Você quer vencer o inimigo? Segue a visão do inimigo contra você. Pastor, como é que eu posso cegar a visão do inimigo? Pede para anjos fazer isso. Anjos. A batalha está dura contra você, fala, Senhor, venha cegar esse inimigo contra mim. Faça com que ele não tenha poder sobre a minha vida, pelo contrário, que eu tenha poder sobre ele. Poder sobre ele. Maior é o número de quem está com você. Você precisa entender que o poder de Deus, que vem do alto, esse poder cheio da glória divina, nos faz fortes, nos faz vencer, nos faz saltar muralhas. Acredita nisso. Acredita, você vai vencer todo medo. Quando o poder de Deus estiver na tua vida, aquele moço que estava com tanto medo, de repente já não tinha mais medo. De repente começou a olhar para o inimigo chegando e não deu a menor importância, porque ele sabia que de conformidade com a palavra do profeta, Deus iria agir e usar o seu exército. Deus quer usar o exército que ele tem em teu favor, mas você precisa acreditar nesse poder. E você precisa deixar esse poder te envolver, esse poder te abençoar, esse poder te ajudar. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar, vencendo o medo. Diga assim, com vitória. Tendo ele chegado, versículo 20, a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estava no meio de Samaria. Interessante, ele estava aqui em Dotã. Eu li o versículo 20. O versículo 19, o Eliseu falou para ele, não é esse o caminho, vem para cá, vai para aquele lado ali, siga para lá. E eles não tinham visão, e eles foram indo, acabaram chegando ali em Samaria, que era uma cidade forte. De repente, eles estavam no meio de Samaria. E naquele momento, Eliseu falou assim, agora abre os olhos deles, Senhor, pode abrir. E quando eles abriram os olhos, eles pensaram, perdemos. A batalha foi vencida. Você já imaginou o inimigo? A Samaria era ali a capital do Reino do Norte, era a cidade forte. Eles entraram pela muralha, pelo portão, e não tinha como escapar. Não tinha como mais escapar. Não poderia escapar. Interessante, um exército tão forte, de repente estava tão fragilizado. Deus entrou com uma ação. Eliseu não matou ninguém até então, e não vai matar depois. Eliseu não feriu ninguém, Eliseu não amarrou ninguém, mas o inimigo foi exatamente onde Eliseu quis, no meio de Samaria. Tem muita gente que é guiado pelo inimigo o tempo todo. O inimigo leva para o pecado, leva para o lugar que não deveria ir, leva para tantas situações. Você que tem que levar o inimigo onde você quer. Você tem que entender o seguinte, a vitória é tua. Você tem que entender que o profeta teve a vitória, porque ele servia a Deus, ele sabia quem era Deus. Você tem que falar assim, a vitória é minha. Você não pode deixar o inimigo te conduzir. Você não pode deixar o inimigo fazer de você o que quer. Tem gente que fala assim, eu não consigo resistir, pastor. Eu não consigo. O pecado é mais forte do que eu não consigo. Quando eu percebo, eu já caí no pecado. Isso é falso, irmãos. Você não pode ser vencido pelo pecado. Você não pode.
Você, humanamente falando, não é mais forte, mas Deus na tua vida te dá vitória. Você vence o medo, vence o inimigo, vence tudo, porque no Senhor você é forte. Diga assim: em Deus eu posso todas as coisas. Nós precisamos entender isso, nós precisamos acreditar nisso. Muitas vezes nós temos um comportamento de derrota diante das situações difíceis. Parece, quando o problema vai aumentando, a gente vai se apequenando diante do problema. Eu vejo tanta gente derrotada diante das lutas. Parece que a luta vai chegando e a pessoa vai se deixando vencer, vai se deixando derrotar. Aqui, 2 homens conduziram um exército para um calabouço. Ali era um calabouço para aquele exército não tinha como escapar. 2 homens, sendo um profeta, o outro auxiliar do profeta. Por quê? Porque a vitória veio, porque Deus sempre traz a vitória. Você pode até morrer amanhã, mas se Deus permitir. Quando Jesus foi até o inferno, quando ele morreu, antes de ressuscitar, ele desce às regiões inferiores da terra, ele toma as chaves da morte e do inferno que estava com o diabo. Apocalipse 1 diz isso. Hoje a morte não está no controle de Satanás. Satanás levou Adão e Eva ao pecado e por isso ele pôde levar pessoas à morte. Hoje está tudo no controle do Senhor. O inimigo não faz na tua vida o que Deus não quer que ele faça. Ele está no controle. A vitória é tua, você tem que entender isso. Quiseram ferir o inimigo ali dentro de Samaria, o profeta não permitiu. Falou: não, põe um banquete para eles aqui. E acabou apaziguando a luta entre a Síria e Israel. A vitória veio. De repente aquele povo estava mais do que vencedor. Aquele moço que tinha visto apenas um exército inimigo, ele viu depois o exército de Deus, e ele viu o exército de Deus vencendo. Não fica olhando para o exército inimigo, fica olhando para o exército de Deus. Olhe para o exército de Deus, e você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Não tenha medo do inimigo. Tenha medo de Deus, tema Deus. A vitória virá, você vai vencer. Você pode vencer. Amém? Pastor Reginaldo e a equipe, vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. Viva com confiança, viva com graça, viva com poder, viva com vitória. Vença o medo. Vença o medo. Você está com medo do quê? Não, vença. Parece que você vai perder, você não vai perder. Você vai vencer.